Amém, queridos? Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida nessa noite, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Vamos aprender aqui com um dos maiores apóstolos. 2. Essa palavra, esse tema é muito interessante, muito propício para os nossos dias, né? Sobre o cuidado que nós temos no que diz respeito ao falar, a nossa maneira de falar. Isso é muito sério mesmo. Existe um provérbio chinês que diz que 3 coisas não voltam mais atrás: uma palavra pronunciada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Então são 3 coisas que não voltam mais. Uma vez saindo: palavra, a flecha e a oportunidade perdida. Querido, e eu estava até vindo falando com a minha esposa no carro que esse ano, na minha vida, é o ano do silêncio. É o ano que eu falei com o Senhor que eu preciso fechar mais minha boca. É o ano do silêncio de Deus na minha vida. É o ano do silêncio. Mas eu tenho uma notícia boa também, que no final eu vou terminar testemunhando. Eu vou começar em silêncio, mas eu vou terminar testemunhando dos feitos que Deus vai fazer na minha vida por causa do silêncio. Até Jesus viveu o silêncio de Deus, né? O pastor já pregou aqui. A nação viveu o silêncio de Deus, né? 400 anos, Deus ficou em silêncio. Jesus ali no momento da cruz, até o Pai ficou em silêncio. Então até Jesus experimentou o silêncio de Deus. Se Deus ficou em silêncio muitas vezes, por que nós também não devemos ficar em silêncio? Então nós precisamos aprender sobre isso. Então 3 coisas que não voltam mais: palavra pronunciada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. E 3 coisas definem o nosso futuro: decisões que nós tomamos, pessoa que nós andamos e palavra que nós declaramos. Essas 3 coisas, elas definem o nosso futuro. Decisões que tomamos. O que eu vivo hoje é fruto de uma escolha de ontem. O que eu vou viver amanhã é fruto de uma escolha de hoje. Então, as decisões que eu tomo, elas podem sim influenciar o meu futuro e definir. Pessoas podem influenciar o tipo, o nível de pessoa que eu ando, e palavras que eu declaro. A palavra que sai da minha boca, ela pode definir o meu futuro. E a Bíblia, ela nos dá, antes da gente entrar no texto, algumas provérbios, o livro da sabedoria. Minha esposa Priscila ama o livro de provérbios, né? O livro da sabedoria, escrito pelo rei Salomão, um dos reis mais sábios. E ele fala em provérbios, vários provérbios, vários capítulos, ele fala sobre isso. A forma, o como devemos falar, o cuidado. Por exemplo, provérbio de 10, 11, ele diz que a boca do justo é um manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A palavra que sai da boca dos sábios é medicina, ou seja, ela traz cura, ela traz vida.
Não é isso a função da medicina? Curar? E no Provérbio 18, 21 diz: o poder da vida e da morte está na palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 13, capítulo 13, do 2 ao 3 diz: o fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Mais uma vez. E agora, para finalizar a introdução, Provérbio 17, 25. O que retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Então, mais uma vez, a Bíblia nos ensinando a ser sábio nas palavras, no falar, até na oração. O próprio Tiago diz aqui no capítulo 4, versículo 3: pedis e pedis e não recebe porque pedes maus, para gastar nos vossos deleites. Então, até para orar, nós devemos saber orar, saber pedir. Porque Tiago está falando, se não souber, não vai receber. E agora a gente vai ler aqui Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Olha o que diz. Olha o que diz. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberei mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo os navios que sendo tão grandes e levados impetuosos ventos, viram como um bem pequeno leme que guia para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo que incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizamos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se façam assim. Porventura de uma mesma fonte pode jorrar um manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, também a figueira pode produzir azeitona ou videira ou figos? Assim também uma fonte pode jorrar água doce e salgada? Então olha o que o apóstolo Tiago ele vem nos ensinando. E lembrando que quem está falando aqui é um dos maiores apóstolos. É o Tiago, irmão de Jesus. É o pastor presidente da igreja de Jerusalém. É o pastor presidente da igreja primitiva. Esse homem ele era tão sábio que a história vai dizer que Pedro, o apóstolo Pedro,
o apóstolo Paulo e outros apóstolos iam pedir conselho a Tiago, de tão sábio que esse homem é. Por isso que uma das epístolas mais completas da Bíblia é a epístola de Tiago, que é uma epístola doutrinária. Ele vem doutrinando, ele vem trazendo a autenticidade da fé. Ele fala com muita veemência acerca das obras, da autenticidade da fé. Porque esse aqui sabe muito. Esse aqui era o discipulador da igreja primitiva. Pedro ganhava e ele discipulava. Não é à toa que Herodes tentou matar ele, mas matou o Tiago errado, porque o Herodes que Tiago mata é o Herodes, irmão de João, filho de Zebedeu. Existia 3 Tiago: Tiago menor, Tiago grande e Tiago, irmão de Jesus. O Herodes, ele sabe que a igreja primitiva está crescendo com os ensinos de Tiago, com o discipulado de Tiago. Aí ele tenta matar esse Tiago. Só que Deus não deixa ele matar o Tiago certo. Ele mata o Tiago errado. Então é esse homem que está nos ensinando aqui acerca da as 7 medidas da nossa língua, do nosso falar, como devemos nos comportar, o nosso falar. Então, querido, como o pastor falou, esse tema é muito propício, porque nós temos visto casamentos sendo destruídos por palavras declaradas, famílias sendo destruídas, muitas coisas. E a ciência chama isso de a lei da atração e a lei da repetição. A lei da atração, eu atraio aquilo que eu penso, e a lei da repetição, eu atraio aquilo que eu falo, que eu declaro. A física quântica chama isso de lei da atração e lei da repetição. Então, tudo que eu for falar, eu vou atrair. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quantos casamentos acabou? Às vezes o marido estava indo trabalhar, a esposa falou: você está indo me trair. E o marido: não, eu estou indo trabalhar. E é verdade. Mas por ela estar todos os dias falando aquilo, aquela maldição acabou acontecendo. Aquilo acabou acontecendo. Por quê? Porque ela declarou palavra de maldição no seu casamento. E a Bíblia diz que quando casa é um só corpo, uma só carne. Então, quando eu amaldiçoo a minha esposa, eu estou me amaldiçoando. Aprendi muito com ela, minha professora, minha mentora, minha conselheira. E a gente, aprendi com ela, né? Todo final de ano, pegar um caderninho e anotar, já construir o próximo ano, estabelecer metas. E fizemos isso no final do ano passado. E 90% das coisas que nós ali declaramos, determinamos, se cumpriu na nossa vida para a glória de Deus. E eu não tenho dúvida que nesse ano de 2024 vai acontecer também. Então nós começamos ali, 2023 nosso vai ser assim, assim, declaramos e apresentamos ao Senhor: Senhor, vai ser dessa forma. E Deus, o mais interessado em abençoar é Deus, né? Tanto é que quando algum milagre acontecia, qual era a resposta de Deus para a pessoa? Que queres que eu te faça? Você acha que Deus já não sabia pela sua onisciência? Só que Ele queria ouvir, Ele queria ouvir da nossa boca. Fala que a sua palavra tem o poder de determinar acontecer. Senhor, eu quero ver, veja. Senhor, eu quero andar, anda. Senhor, eu quero se levantar, se levanta. Mas a pergunta era: o que é que queres que eu te faça? E muitas vezes nós não sabemos o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer da vida. A gente não tem um propósito. A gente muitas vezes não sabe nem quem somos nós mesmos, né, mas isso chama-se crise de identidade, né? Quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente fica perambulando, né?
como um defunto ambulante, andando. Por quê? Porque a gente não sabe a nossa identidade. Então, querido, é isso que eu aprendo aqui, que nós viemos aprender aqui com essa epístola doutrinária do apóstolo Tiago. E lembrando que Jesus, ele disse, o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 2, acerca essas medidas da nossa língua, do nosso falar. Aqui, pelo menos eu consigo identificar 7 medidas. Mas olha o que Jesus falou acerca da medida. Mateus capítulo 7, versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. E com as medidas que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo isso com a minha esposa. Que eu quero sempre pregar aquilo que eu viva. Porque aquilo que eu falo é a base que Deus vai usar para me julgar. Sempre o que eu falo, o que eu prego, o que sai da minha boca, sempre será a base que Deus vai usar para me julgar. Se eu prego sobre santidade, eu vou ser tentado a ter uma vida de santidade. Eu vou ser provado naquilo dali. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Pedro falou o quê? Senhor, não vou te negar. Não vou te negar. E Pedro foi tentado naquilo que ele falou. E ele negou. Mas ele falou que ele não iria negar. Se eu falo que eu vou ser fiel a Deus, Deus vai me colocar numa situação para me cumprir aquilo que eu falei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se eu falo que esse ano vai ser diferente, vai acontecer algumas coisas na minha vida para ver se aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Se eu vou praticar mesmo aquilo que eu estou falando. Foi isso que Pedro falou: Senhor, eu não vou te negar. Pedro, você vai me negar. Não vou te negar, eu estou preparado para morrer por você. Aí os soldados vieram o quê? Pedro negou Jesus. Então Pedro, ele foi reprovado naquilo que ele falou. Então o que sai da nossa boca sempre será a base que Deus vai usar para nos julgar. E a primeira medida que Tiago ele vem falando aqui, está no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então a primeira medida dele aqui é o tropeço. E muitas vezes a gente tropeça não é em obstáculo grande, é em coisas pequenas. São coisas pequenas que muitas vezes faz a gente tombar no chão. São os tropeços. Às vezes a gente acha que vai ser uma coisa grandiosa, mas não, é algo pequeno. O que Salomão diz? Que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então a gente tem que tomar cuidado com as pequenas coisas, querido. O que Sambalate Tobia falou para Neemias? Você pode até construir essa obra, é grande, mas vai vir uma raposinha pequenininha e vai derrubar esses muros. Então a gente tem que se atentar para as pequenas coisas, tanto no casamento, tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, em todas as áreas da nossa vida. Então são as pequenas coisas que nos faz tropeçarmos. E a língua é um tropeço quando falamos algo que poderia ficar sem dizer.
Eu sempre falo isso, não tenho nada para falar, então vou ficar quieto. Não tem nada para me falar, então vou ficar quieto. Antes de falar, devemos guardar nossa língua. Porque ela pode ser como um sabão molhado. Pode tornar a nossa vida algo escorregadio. Fazer a gente se escorregar. Então a primeira medida é essa, o tropeço. E muitas vezes tropeçamos em pequenas coisas. Que às vezes a gente acha, não, isso aqui não tem nada a ver. O que tem? Não. Muitas vezes são essas pequenas coisas que podem destruir a nossa vida. A segunda coisa, então, que nós viemos guardar as nossas palavras quando for necessário. Guardar para o momento propício e necessário. A segunda medida que Tiago mostra aqui para nós está no versículo 3. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos, são para que nos obedeçam. Também lhes dirige, quando fazemos isso, também dirige todo o corpo inteiro. Então o Tiago está dizendo que a segunda medida aqui é o freio. Ele está dizendo aqui, ó, se a pessoa que anda no cavalo, ela coloca o freio na boca, é para controlar o cavalo. É para que o cavalo venha obedecer àquela pessoa e estar sob o controle daquela pessoa. Assim deve ser o nosso falar. Nós devemos colocar um freio, querido, porque quando nós conseguimos frear a nossa boca, nós conseguimos frear todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo fica sobre o nosso controle. Essa é a segunda medida que Tiago está dizendo. É um freio, ou um momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para soltar mais a língua, como se esticasse o órgão para conseguir falar. É nesse ponto que o sinal vermelho acende e a consciência tem a última oportunidade de parar o erro que começou. Se não frear agora, pode se tomar como um carro desgovernado de morro abaixo. Se a gente não frear o nosso falar, a gente pode se tornar como um carro governado e ir de ladeira abaixo, estado de decadência. Mas a gente também vai mostrar no final os benefícios quando a gente usa o nosso falar no momento propício e na hora certa, querido. Então, querido, a segunda medida que Tiago nos mostra é essa. O Salmo 32, versículo 9 diz: como o cavalo, sem entendimento, os quais com freios e cobertos são dominados, de outra sorte não obedece. O salmista Davi está dizendo aqui, se o cavaleiro não colocar o freio na boca do cavalo, o cavalo não obedece a ele. É isso que a Bíblia está dizendo, se a gente não colocar freio na nossa boca, o nosso corpo não vai nos obedecer. Então, quando nós devemos resistir à nossa vontade de falar, guardar para o momento certo e para a hora oportuna. A terceira medida que Tiago fala aqui, versículo 4: observai-vos igualmente os navios que são grandes, batidos pelos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer. Eu estava ouvindo falando com a minha esposa, como é que pode um navio, um cruzeiro, algo grande, é controlado por um leme? Um leme é aquele volante de madeira, algo pequenininho, consegue controlar algo grande. Mais uma vez,
atenção para as pequenas coisas. Algo pequenininho consegue controlar algo grande, querido. E assim é a nossa boca. É algo pequeno, mas consegue controlar o nosso corpo. Então nós devemos tomar cuidado. A terceira medida é comparada ao pequeno leme de um grande navio. A função do leme é guiar a direção certa. Isso mostra que o que falamos direciona a nossa vida. Então que nós possamos usar a nossa boca como leme para trazer a direção certa para o nosso futuro, para o nosso destino, para a gente chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Porque Mateus 12:34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então que nós possamos, o nosso falar seja algo para conduzir a nossa vida ao propósito de Deus. E lembrando que propósito é uma junção da preparação humana com a conspiração divina. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me esforçar, e juntamente com a ação divina sobre a minha vida. Isso é propósito. A preparação humana com a conspiração divina. Eu posso até estar preparado, mas se não tiver a ação de Deus na minha vida, eu não chego a lugar nenhum. Então devo estar preparado? Sim, mas eu também preciso da ação de Deus na minha vida. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 8, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então tudo é Deus, querido. Então que eu venha usar as palavras ao nosso favor e a benefício do nosso próximo, querido. Porque eu já falei e volto a repetir, tudo que Deus nos dá são para duas finalidades: para servir a Ele e servir ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo. Certa vez eu estava no monte orando, né? Aí veio uma pessoa que eu nunca conheci. Olhou para mim e falou: ó, não te conheço, nem sei quem é você e nem quero saber. Eu só vim te falar uma coisa. Deus mandou te dizer que é para você abrir a boca e profetizar. E tudo que sair da sua boca, Deus não vai deixar cair por terra. Deus vai fazer acontecer. Porque Deus coloca hoje as palavras dele na sua boca. E aonde o Senhor tem me colocado, eu tenho sido canal de bênção. Eu tenho profetizado, abrido a minha boca para ser bênção de Deus na vida das pessoas, querido. E pessoas têm sido abençoadas para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus me deu, não é para mim, é para servir a Ele e servir ao próximo. Alguém tem que ser abençoado através de mim, querido. Então propósito é tudo que inclui pessoa. Alguém tem que ser beneficiado através de mim. Até a minha oração, se não tiver benefício ao próximo, não acontece. Perceba que Ana estava orando: Senhor, quero um filho, e nada de Deus dá. Mas quando ela muda a oração, fala: se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus fala: agora eu te dou. Para você eu dou um filho, mas para Israel eu dou um profeta, rei e sacerdote. Então, com a oração de Ana, Deus resolve dois problemas. O problema dela, dá um filho. E para a nação ele dá um profeta, sacerdote e juiz. Então Ana e a nação de Israel foi abençoada através da oração. Se o Senhor me der, eu te devolvo. A oração de Ana casou com a vontade de Deus.
A nossa oração deve casar com a vontade de Deus, deve estar alinhada. O que o rei Salomão falou? Senhor, dai-me sabedoria para julgar o teu povo. Olha alguém sendo abençoado através da oração de Salomão. Aí Deus olha para Salomão e fala, ó, pedistes bem. Não pediste para ti as mortes dos teus inimigos e riqueza como glória. Eis que te darei um coração tão sábio, e ainda te darei, além do que tu não me pediste, te darei riqueza como glória, e te entregarei os inimigos nas tuas mãos. Então, quando Salomão faz aquela oração para alguém ser abençoado através dele, Deus dá a ele além do que ele pediu. Deus deu sabedoria, deu riqueza como glória e deu a morte dos inimigos na mão de Salomão. Então Deus falou o quê? Pediste e pedistes bem. Você como rei poderia me pedir a morte do inimigo. Você poderia me pedir tudo, não, mas você pediu sabedoria para abençoar o meu povo. Então toma. Está entendendo como é que alguém tem que ser abençoado através de mim, de você? O próximo tem que ser beneficiado, querido. Eu já falei isso. Em 2009 eu fiz uma oração para Deus e falei, Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim na área da Petrobras, eu sempre serei instrumento de bênção e salvação. E de 2010 para cá, querido, são 14 anos nessa área, para a glória de Deus. E eu tenho cumprido aquilo que eu prometi ao Senhor. Ano passado, só na 67 foram 10 almas para o Senhor. Na 74 foram 3. Na 70 foram 5. Na 68 foram 4. Aonde eu fui, Deus usou a minha vida para alguém se voltar para Ele. Quantas pessoas foram alcançadas? Os 11 anos que eu trabalhei ali no Comperge, para a glória de Deus. Quantas vidas foram salvas, se voltaram para o Senhor? Nunca tirei uma hora de almoço, porque na hora de almoço era o único momento que a gente tinha para fazer culto ali. Aí eu lá almoçava rapidinho, ia lá para a tenda da adoração e convidava todo mundo, vem! E pessoas ali entregavam a sua vida ao Senhor. Porque aqui em terra o único momento que tem é na hora do almoço, mas lá não, lá tem os dias certos, terça, quinta e domingo. Às 8 horas da noite até às 9. Então, mas em terra não, é só na hora do almoço. Mas eu tenho cumprido aquilo que eu prometi ao Senhor em 2009. Então a palavra tem poder, querido. E aquele que promete, ele garante. Jesus olhou para os discípulos na tempestade e falou, passemos para o outro lado. Ah, mas Senhor, não interessa, você já tem uma palavra liberada. E quem tem uma palavra liberada já tem a garantia de chegar do outro lado. Aquele que te promete, ele garante tudo, meu irmão. Passemos, o verbo está no plural. Você não vai sozinho, e a presença dele vai te acompanhar, meu irmão. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A quarta, estou encerrando. Versículos 6 e 7. Também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha que põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta nela mesmo em chama pelo inferno. A quarta medida que Tiago está falando aqui é o fogo. E o fogo, ele traz incêndio, ele traz destruição e ele pode envolver outras pessoas.
Alguém pode ser envolvido por esse fogo queimado, incendiado, querido. Alguém pode correr risco por causa da nossa língua, por causa do nosso falar. Alguém pode ser prejudicado com esse incêndio. Mas as águas do Espírito Santo nessa noite vai vir sobre os nossos lábios e vai apagar o fogo da nossa boca. E da nossa vida vai jorrar um rio de águas vivas. E o que está morto vai viver, querido, através dos nossos lábios. A quinta medida, versículo 8: é toda espécie de fera, de réptil, seres marinhos tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontínuo carregado de veneno mortífero. Quando chega aqui é porque algo já está indomável. Quando eu deixo chegar nessa circunstância de eu não poder controlar mais, é porque ela já se tornou algo indomável. Aí Tiago está dizendo, ela vai se tornar um veneno e vai trazer algo mortífero. Ao invés de sair vida da nossa boca, vai sair morte, querido. Então que nós não venhamos deixar chegar a esse nível de ser algo indomável, que não consegue controlar. Colossenses 4:6: a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber responder a cada um conforme a sua medida. Então que a nossa palavra seja temperada com sal, seja dosada pelo Senhor, seja um rio de águas vivas, um fluir de Deus saia do nosso interior, dos nossos lábios, querido, para que vidas sejam abençoadas através de nós. Então, a partir dessa noite, querido, que nesse ano de 2024, nós viemos chegar na nossa casa, na nossa vida e declarar: Senhor, a partir de hoje eu fecho a minha boca, a partir de hoje eu quero silêncio, a partir de hoje, Senhor, me dá sabedoria no falar, me ensina a ouvir mais e falar menos. Para isso, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Já parou para analisar? 2 ouvidos e uma boca. É para mim ouvir mais e falar menos. O que o cego Bartimeu fez? Primeiro ele ouviu e depois ele falou. Ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Primeiro ele ouve de Jesus com os ouvidos, mas com a boca ele conhece Jesus através dos lábios, e ele recebe o milagre, ele recebe a visão. Mas primeiro ele usou o ouvido, primeiro ele ouviu e depois ele falou. Aquele gago, Jesus primeiro ele curou os ouvidos daquele homem e depois tocou nos lábios. Então nessa noite, primeiro Jesus vai tocar nos nossos ouvidos e depois vai tocar nos nossos lábios. E vai mudar a nossa forma de falar, de agir. O sexto é a fonte. Da mesma boca procede bênção e maldição. Pode jorrar água do mesmo lugar, que é doce ou amarga. Então, querido, na verdade nós não somos nem fonte, nós somos o canal. A fonte é Deus. O canal ele recebe, ele transmite aquilo que recebe da fonte. Então que nós venhamos ser canais de bênção na vida. Que do nosso canal, da nossa vida, da nossa pessoa, vinha sair vida, vinha sair transformação, vinha sair libertação, vinha sair cura, vinha sair restauração, meu irmão. E a última, a medida é o fruto. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, a videira ou figo? Tampouco da fonte pode sair água salgada ou doce. Que nós possamos semear a bênção para colher vitória, querido.
que nessa noite, querido, nós viemos gritar o que Jesus gritou na cruz: Tetelestai, está consumado. Aquele grito, aquela palavra, estava falando com a minha esposa hoje, trouxe 3 significados. Tetelestai. Primeiro, quando um soldado romano ia executar as leis penais sobre alguém, ele gritava Tetelestai, a sentença foi executada. Quando alguém devia a alguém e pagava a dívida, gritava Tetelestai, a dívida foi paga. E quando o exército de Roma vencia as batalhas, derrotava os inimigos, eles gritavam Tetelestai, a vitória foi garantida. Então quando Jesus dá aquele grito na cruz, Tetelestai, ele está dizendo: a sentença que era contra você, eu levei sobre mim. A dívida que vocês deviam, eu paguei com meu sangue. E a vitória que vocês precisam, eu alcancei na cruz do Calvário. Então vamos gritar nessa noite: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, a sentença foi executada e a vitória foi garantida na cruz, querido. Você pode ficar de pé comigo, querido? Nessa noite nós vamos sair daqui como fonte, como canal jorrando o rio de Deus, querido. Nesse ano de 2024 será o melhor ano da sua vida. Começa a declarar, querido. A sua casa não vai ser mais a mesma. Seu marido não vai ser mais o mesmo. Seus filhos, sua esposa. Você vai começar o ano em silêncio, mas vai terminar testemunhando. O silêncio vai ser tão forte que você vai terminar testemunhando. Deus vai tocar nos nossos lábios nessa noite. Deus vai purificar o nosso falar. Deus vai temperar a nossa língua, o nosso falar nessa noite. Enquanto o ministério de louvor adora, eu queria que você saísse do seu lugar, que eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Eu quero abençoar a tua vida, querido. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.